Boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre desobediência e eu gostaria muito que vocês deixassem aqui as perguntas de vocês a respeito de como é isso aí na casa de vocês, o que vocês observam ou até mesmo sobre a tua experiência de vida com a desobediência. Eu fiz uma pesquisa e de todos os temas mais pedidos, mais solicitados entre os pais, a questão da obediência é o mais desafiador e é um dos temas mais pedidos pelos pais. Então a gente vai tratar esse assunto aqui, tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo importante. Eu espero você até o final dessa live, compartilha com a gente, coloca aqui as suas dúvidas, as suas perguntas, isso vai enriquecer muito mais todo esse nosso conteúdo. Bom, eu sou Sônia Portes, sou psicóloga, sou aqui a idealizadora da Escola de Mães e Pais e a gente está em plena semana do desafio 21 dias, fazendo exercícios práticos para você melhorar uma série de questões do comportamento do seu filho. É só se inscrever lá no grupo do Telegram, você também pode se inscrever lá no grupo do YouTube e se tiver qualquer dúvida, qualquer problema, é só entrar em contato comigo e a gente vai responder vocês assim que possível, ok? Então a gente vai falar sobre obediência e desobediência. E um dos pontos importantes é entender que a desobediência ela pode fazer muita falta na vida dessa criança, na adolescência e na vida adulta. Como é que a gente consegue medir tudo isso? As pessoas que têm dificuldades de se adaptar ao emprego, de se adaptar às questões sociais, aos relacionamentos, às regras sociais de modo geral, são pessoas que tiveram essa ausência da ordem da obediência na infância. Se isso não for tratado aí já na primeira infância, até os 6 anos de idade, a desobediência ela pode se tornar, inclusive, um transtorno de conduta, um transtorno um pouco mais sério, e a gente pode ter aí questões com relação a leis, com relação ao comportamento desse adolescente, que pode trazer uma série de consequências para ele, sim. A gente vai fazer uma reflexão sobre pontos importantes, comportamentos que os pais podem adotar durante toda a vida dessa criança, que podem ajudar essa criança e ajudar os pais a entenderem a importância da gente explicar o que são regras, o que são ordens e como é que as crianças podem se adaptar melhor a isso. Se você tem papel e caneta na mão, vá anotando e vai colocando aqui a sua dúvida para a gente, tá bom? O primeiro ponto que eu quero colocar para vocês é que a obediência, vou colocar aqui, é a competência mais desejada pelos pais. E por que isso? Porque fica muito mais fácil você educar uma criança boazinha, uma criança que atende a tudo que é solicitado, do que uma criança que vai se rebelar, ou que vai fazer birra, ou que vai trazer um comportamento mais desafiador para esses pais. Claro que sim, inicialmente isso vai ser muito fácil, mas é importante a gente olhar para o cenário geral e para o que a gente tem hoje. E hoje o que a gente tem é um mundo muito desafiador, um mundo que não vai aceitar pessoas que vão só cumprir ordens, sem questionar, sem se impor, sem colocar um pouco do seu ponto de vista, um pouco da sua opinião. Então é importante que a gente olhe também para os pontos positivos da desobediência. E, é claro, criança vai dar trabalho? Dá trabalho sim. E a gente vai buscar aí as ferramentas e os recursos necessários para que a gente consiga orientar essas crianças, mas principalmente os adultos, para ajudá-los a dar essa ferramenta, a dar essas instruções, essas orientações necessárias aí, para que essas crianças consigam ser crianças mais obedientes, ok? Então, papel e caneta na mão. Como é que a gente vai ter aqui quais são as ferramentas interessantes para os pais? O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é, anotem aí, a desobediência ela pode ser fruto de uma falta de organização dos próprios pais. Então, vou trazer esse exemplo bem bacana. Você chega cansado, ou o pai chegou cansado do trabalho e ele quer assistir televisão. Ele sentou lá na sala, todo cansado, todo estressado. Ele ligou a televisão, ele quer assistir a televisão. E a criança tá por ali brincando, ali no seu estado de flow, completamente conectada com a tua brincadeira, e de repente o pai vira para ela e diz o seguinte: vai pro teu quarto, porque eu quero assistir televisão. E aí a criança olha para os pais assustada e de repente nem entendeu direito o que é para ela fazer, o porquê que ela tem que fazer isso. E aí os pais geralmente tendem a se estressar um pouco mais nesse segundo momento. Quem reconhece isso, coloca aqui para mim, se você está reconhecendo essa fala aí de alguém. E aí o pai ou a mãe vem um pouco mais bravo e diz: eu já falei para você que é para você ir para o seu quarto. E aí geralmente a criança se assusta
e os pais tendem a fazer ali uma série de reclamações. Essa menina não obedece, essa menina não me atende, tudo eu preciso falar com ela 2, 3 vezes, ela nunca me atende de primeira. E isso vai trazendo uma série de consequências para a relação. Desconexão, né, Jéssica? Desconexão, estresse para a família, um certo estresse para você que está assistindo isso daí também. Mas é importante a gente olhar para qual que é a nossa organização, qual que é o nosso planejamento, para a gente passar uma ordem para a criança e para que ela nos dê esse tempo, para que ela tenha esse tempo para nos dar essa resposta. Quanto tempo vocês acreditam que a gente deve esperar uma criança para ela dar uma resposta para a gente? Tem estudo científico que explica isso. Mas só para a gente ter aqui um exemplo, uma pontinha de que a gente acaba tendo muita pressa, a gente quer que a criança responda isso imediatamente. E aí a gente chama isso de desobediência, mas na verdade isso é falta de planejamento, falta de estratégia por parte dos pais para ajudar a criança a cumprir com aquele combinado. Sônia, mas não é uma regra? É uma regra, mas é um combinado e a criança precisa ter clareza do que ela está fazendo e por que ela está fazendo. E na maioria das vezes essa clareza ela não existe. Os pais são extremamente objetivos, extremamente secos e a criança tem que se virar com todo esse conteúdo sozinha para dar conta de dar algum tipo de resposta para os pais. Não há esse tempo ele acaba não sendo respeitado. E essa falta de respeito dos próprios pais acaba sendo lido pela criança, pelos pais como uma falta de respeito. Isso não é falta de respeito, isso é, na verdade, falha no processo de comunicação dos próprios pais. Então, primeiro ponto aí, vocês anotaram? Falta de organização dos pais. Quando o teu filho, de repente, não te obedecer, quando você passar por algum estresse, olha para essa cena e se faça a seguinte pergunta: o que foi que eu deveria ter feito de diferente para que isso tivesse funcionado um pouco melhor? E aí você vai fazer essa revisão em você e de repente na próxima você consiga planejar isso um pouco melhor. Depois você me conta se isso fez sentido aí para vocês, tá bom? Seja bem-vinda, Camila. Bom, segundo ponto, falta de planejamento dos pais. Olha que exemplo bacana. Falta de planejamento e de respeito com relação à rotina da criança. Se a criança tem uma rotina, e eu tenho 2 casos aqui para dar exemplo para vocês, hora de almoçar, hora de jantar, hora de tomar banho e hora de dormir, essa previsibilidade ajuda a criança a acionar o piloto automático. Ela vai fazendo as coisas porque ela já está prevendo que está na hora de jantar, agora está na hora de tomar banho, agora está na hora de dormir. E essa energia desprendida, mandando, impondo, dando essas ordens para a criança, ela pode ser economizada. Esse debate em ter que obrigar a criança a fazer algumas coisas acaba desgastando os pais e às vezes rotulando a criança como desobediente. Então, 2 exemplos bacanas. O primeiro exemplo é o das refeições. Se eu vou jantar às 18 horas, antes das 18, ou nas vésperas das 18, eu não posso comer nenhum tipo de guloseima, não posso comer um biscoitinho, eu não posso comer nenhuma fruta, porque senão na hora do jantar eu estarei sem fome. E olha só o que acontece. Às vezes esse pedido de guloseima antes do jantar, ele acaba sendo atendido. Só que quando você dá a guloseima para o jantar, você consequentemente está sabotando o seu jantar. E aí na hora que você precisa chamar a criança para o jantar, falar: Vinícius, vem jantar, ele não vai querer vir. Por quê? Porque ele está sem fome. Ele vai dizer: pô, agora eu tô sem fome, acabei de comer um negocinho ali, não tô muito afim de jantar. Mas aí os pais dizem: mas tá na hora de jantar, você tem que vir, tá na hora, vem, obedece seu pai, obedece a sua mãe. E aí a gente tem mais uma vez um movimento de estresse. Então, quando a criança desobedecer, verifica como que tá a questão da rotina. Você quebrou alguma coisa nessa rotina? Se você tiver quebrado, provavelmente você se sabotou nesse fluxo de cumprimento dessa agenda. A criança simplesmente não entende que você simplesmente mudou as regras e que agora, do nada, ela tem que jantar, sendo que ela acabou de comer um biscoitinho. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários. Eu super me vi em todos esses exemplos, acho que isso super faz sentido. Um outro ponto importante, eu atendi uma paciente que ela tinha problemas com a filha para tomar banho. E aí uma das perguntas que eu fiz foi: você tem um horário para tomar banho? Vocês fizeram esse combinado com a criança do horário certinho para tomar banho? E ela disse que não. Então, ter esses combinados, ter essa rotina ajustada,
vai ajudar a criança a entender o que ela precisa fazer e, consequentemente, ela vai obedecer os pais com muito mais facilidade. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, então eu vou pedir para que vocês coloquem aí os comentários, ok? Então, mais um ponto importante: a desobediência também é fruto da falta de entendimento entre os pais. Eu tenho certeza que vários de vocês vão super se identificar com isso. Sabe aquela história de pedir para a mãe deixa, pediu para o pai não deixa? E aí a criança começa, a minha mãe deixou, meu pai não deixou? E ela vai fazendo esse jogo? Ou simplesmente a criança respeita a ordem que mais convém a ela, a ordem que permite ela fazer o que ela gostaria de fazer, e de repente a mãe é pega de surpresa porque eu não te dei autorização para fazer o que você está fazendo. Como assim? Mas o meu pai deixou. Quem é que tem mais poder aqui de decisão? Não importa, pai e mãe precisam ter poderes igualitários de decisão. Mas mais do que mãe ter um poder e pai ter outro, é o ajustamento dessas duas figuras tão importantes na vida da criança, de que eles estejam de acordo e que eles juntos possam dizer o que pode ou não para a criança. Exemplo: mãe, posso ficar na televisão até mais tarde? E a resposta é não, não pode. Perguntou para o pai: pai, eu posso ficar na televisão até mais tarde? E o pai diz: hoje é sexta-feira, né? Hoje você pode. E a criança vai lá e fica na TV até mais tarde. De repente a mãe acorda e escuta um barulho na sala e percebe que o filho está na TV assistindo televisão. Ela chega lá muito brava e diz: o que você está fazendo aqui? E o filho diz: meu pai deixou eu ficar aqui até mais tarde. E você vai falar: mas peraí, quem foi que deu ordem para você ficar aqui na sala até mais tarde? Você já não tinha conversado comigo? Pronto. E aí a gente tem um grande estresse, um grande problema aqui com relação a quem foi que autorizou quem. Então, outro ponto importante, outra dica importante: antes de passar qualquer ordem, qualquer regra para a criança, pai e mãe precisam ver essas regras e pai e mãe precisam combinar essas regras. Um precisa fortalecer o outro, um precisa apoiar o outro. Quando a criança não tem clareza disso, ela pode ser rotulada como desobediente por um dos dois e isso pode gerar uma série de atritos familiares. Faz sentido isso aí para vocês? Coloca aqui nos comentários, por favor. Um outro ponto importante é a questão da desobediência com a alienação parental. Olha só que fantástico isso, né? Mas eu, inclusive, atendi um caso em que a mãe tinha 7 filhos e ela não tinha autoridade nenhuma com relação a essas crianças. Qualquer coisa que eles faziam, ela dizia o seguinte: quando seu pai chegar de noite, vocês vão se acertar com ele. Quando seu pai chegar de noite, eu vou contar para ele. Quando seu pai chegar de noite, e tudo era o pai. Ela não tinha autoridade nenhuma. E eu vou contar aqui uma história dramática, mas que isso de fato pode acontecer e a gente precisa estar preparado. Na verdade, isso é completamente errado, né? Um desautorizar o outro, ou a própria pessoa se desautorizar, que era o caso dessa mãe. Mas nessa história, o pai veio a falecer. Infelizmente, o pai faleceu e essa mãe ficou viúva com esses 7 filhos que não a respeitavam. E ela teve uma série de desafios muito mais complexos na educação dessas crianças, porque era a única forma que ela conseguia lidar com isso. Como ela não conseguia ter a obediência dos filhos, ela delegava, ela dizia que o pai ia ter essa obediência, essa ordem, essa autoridade, essa obediência, mas ela acabou ficando sozinha e as coisas se complicaram bastante para ela. Então olha, eu dei uma ordem, seu pai deu outra ordem, então os pais não se combinam. O outro ponto é: olha, eu não consigo colocar ordem, você não consegue me respeitar, então você vai conversar com seu pai, você se vê com seu pai. Então, o que é que a gente precisa ajustar nesse cenário de obediência e de repente não deixa claro para a criança o que está certo, o que está errado, o que cada um, quais são os papéis de cada um nessa dinâmica de obediência, mas é importante a gente perceber que a criança fica um tanto quanto perdida e quando ela se sente perdida, ela não consegue ter clareza do que é o certo, do que de fato ela precisa fazer. E não ter clareza do que eu preciso fazer pode fazer com que eu faça aquilo que é errado, aquilo que não está esperado, simplesmente porque as pessoas não conseguem passar essa ordem para mim. De repente você tenha passado por isso com o teu chefe, de repente você tenha passado por isso na tua casa, mas é importante rever como é que a gente está passando isso também para as crianças, né? Vamos aprender com esses exemplos aí que a gente tem. Outro ponto importante
é a pressa, né? Então, eu falei lá no comecinho da live que os pais tendem a não esperar esse tempo de resposta por parte das crianças, e as pesquisas vão dizer que a gente precisa esperar de 5 a 15 segundos para que a criança consiga processar o que ela precisa fazer e que ela consiga responder de acordo com essa necessidade dos pais. Então, a gente precisa esperar de 5 a 15 segundos. E geralmente os pais não fazem isso. Eles querem que a criança responda prontamente de uma forma extremamente imediata e do jeito que os pais acabaram pedindo para elas. Então, dá esse tempo para a criança. Você fez uma solicitação? Observou? A criança não se mexeu? Dá uma chamadinha, fulano, te pedi tal coisa, vamos lá? Você pode fazer? E a criança tem esse tempo de reunir forças, reunir energia para levantar, para parar de fazer o que ela estava fazendo, para fazer o que você pediu, e aí sim ela vai atender aquilo que está sendo solicitado, mas ela precisa desse tempo, de 5 a 15 segundos. Será que a gente consegue esperar de 5 a 15 segundos? Geralmente não, né? Geralmente a gente quer isso antes. E a gente precisa tomar cuidado também com a questão da obediência e junto com a alienação parental, mesmo com casais, não precisam ser com casais divorciados, mesmo com casais casados, mas sabe aquela coisa de que assim, ai, vamos comer um chocolate? Ai, pai, eu não posso comer chocolate porque eu não jantei ainda. E aí o pai vira para a criança e diz assim, ah, vamos comer, a sua mãe não precisa ficar sabendo não. Então, é uma maneira de ensinar a criança a desobedecer a mãe, a desrespeitar uma regra, que, por exemplo, não comer doce antes do jantar, e a gerar um certo conflito nessa condição da autoridade da mãe. Ah, pode ficar tranquilo, se você fizer escondido, a sua mãe não precisa ficar sabendo. Então, nós precisamos vigiar todas essas nossas posturas, todos esses nossos comportamentos e se perguntar o que é que a gente está ensinando, qual é a mensagem que a gente está passando para a criança. Porque às vezes em tom de brincadeira, meio sem querer querendo, a gente acaba passando a informação para a criança de que, ó, tá tudo bem se você não cumprir todas as regras. E isso gera uma série de conflitos éticos, de conflitos, não, mas eu posso, mas eu não posso, com a criança e com toda a família, ok? Vão colocando aqui os comentários e as dúvidas de vocês. Outro ponto importante é o conceito de obediência, né? Quando a gente diz assim, Sônia, mas os meus filhos não me obedecem. Você precisa se perguntar o que é que você quer do teu filho? O que você quer dizer com não obedecer? O que significa obedecer? O conceito obediência, ele vem de um histórico punitivo, de um histórico autoritário, que significa o seguinte, eu tô mandando e você vai me obedecer. E a gente precisa se perguntar se isso continua funcionando com a geração de crianças que nós temos agora. Onde eu quero chegar? Nós temos crianças muito mais críticas, nós temos crianças vivendo num mundo completamente mais diversificado do que crianças de algumas décadas atrás. Nós temos crianças muito mais conectadas com a informação e crianças muito mais críticas, que não vão levar para casa qualquer informação. São crianças que vão sempre questionar, que vão sempre perguntar se o que você está propondo de fato é o melhor. A criança tem esse direito? Ela tem. Ela pode questionar o tempo todo? Não, você pode pôr limites nisso. Mas é importante que você esteja preparado para esse questionamento dessa criança que faz parte de uma geração completamente diferenciada, com características diferenciadas. Então, ponto importante. Mas, Sônia, se eu não colocar para ela que ela tem que obedecer, eu não estou fazendo, eu não estou deixando de fazer a minha parte, olha só que interessante. Para os pais negligentes, para os pais cuca fresca, se a criança não obedecer, para ele não tem problema nenhum. Porque para os pais cuca fresca, não existem tantas regras, não existem tantos motivos da criança obedecer. Mas é importante que a gente entenda que a criança precisa cumprir regras e normas para ela viver em sociedade, para ela se ajustar, para ela conseguir se adaptar à sociedade. O Darwin vai dizer o seguinte, que nós só estamos aqui porque nós desenvolvemos a nossa capacidade de adaptação nesse mundo. E a obediência faz parte desse roteiro de adaptação. Como assim? Quando a criança vai para a escola, ela vai se adaptar. Quando ela vai para o trabalho, ela vai se adaptar. Quando ela vai dirigir, ela precisa se adaptar. Toda vez que nós estamos dentro de uma instituição, dentro de uma sociedade, nós vamos ter regras e nós vamos precisar cumprir com essas regras.
Porém, como é que a gente explica isso para a criança de uma maneira muito mais fácil? As pesquisas mostram que as crianças que têm um repertório verbal mais desenvolvido e, consequentemente, que as famílias tenham esse repertório verbal mais desenvolvido, essa capacidade de argumentação, de explicar para as crianças o porquê das regras e da obediência, ela se torna mais fácil, porque os pais têm um repertório de palavras mais interessante e porque essa capacidade de entendimento da criança se faz mais clara. Mas vamos lá. Tudo isso precisa estar ajustado à idade da criança e, consequentemente, os pais precisam tomar cuidado quando vão explicar algum tipo de regra, algum tipo de ordem para a criança. Que tipo de regra, que tipo de ordem? Qual é a idade da criança? Qual é a capacidade de entendimento dela? E, principalmente, se o que você está falando está claro, está objetivo, a criança consegue, de fato, entender o que ela precisa fazer. Agora, quando a gente vai explicar o porquê, por que existem regras, por que a gente precisa obedecer, nós pais precisamos desenvolver um repertório de palavras que consiga dar essa explicação para a criança, o que consequentemente não é tão fácil, porque às vezes os pais não têm esse repertório de palavras. E aí nós temos sim uma obrigação que é buscar este repertório para explicar para a criança que o que ela está fazendo faz parte de uma organização de todo um sistema e que ela está colaborando com a organização desse sistema e que isso é importante para que essa casa, para que esse lar, para que essa escola funcione e que cada um de nós tenha a nossa função e a dela nesse momento de repente seja cumprir a ordem X. Quando você vai passando isso com essa clareza, mas principalmente com uma intenção positiva, de amor, de explicar para essa criança qual a importância de se obedecer e não de punir, de engolir goela abaixo, que ela tem que cumprir uma regra, a possibilidade de que ela cumpra com essa regra, ela é muito mais fácil do que quando eu me sinto obrigada. Então, tem a lei da física que diz, pressão gera resistência. E toda vez que você tentar me obrigar a fazer algo que de repente não faça sentido para mim, vai haver algum tipo de resistência. Então, se está havendo algum tipo de resistência, não há clareza para a criança, e aí os pais precisam desenvolver esse repertório de vocabulário para conseguir explicar de uma forma que a criança entenda o porquê que ela está fazendo, qual a importância disso. É claro que a gente precisa ter muita paciência, a gente precisa ter tempo, a gente precisa ter disposição, precisa ter atenção para olhar e se perguntar o que eu preciso fazer aqui com essa criança, o que eu preciso ajustar, como é que eu vou explicar tal conduta para essa criança para que isso faça sentido para ela. Problemas que essa criança pode ter na vida adulta. A gente vai para um extremo, que são pessoas que não conseguem cumprir e honrar com regras de sociedade como trânsito, regras de trabalho, ou até mesmo regras jurídicas, e isso sim está relacionado a pessoas que são desobedientes, mas que já desenvolveram algum tipo de patologia. A gente pode procurar comportamentos mais sutis, mas que vão trazendo uma certa dificuldade de comportamento para essa pessoa na vida social. Então, por exemplo, pessoas que são intolerantes, que chegam numa festa e de repente a festa não está tocando a música que eu esperava que estivesse tocando. Aí essa pessoa faz careta, essa pessoa reclama, essa pessoa vai embora da festa, essa pessoa critica todo mundo, ela diz que as pessoas não organizaram a festa como elas deveriam. Então essa pessoa ela acaba se colocando como vítima e ela não acaba entendendo que quem manda, quem coloca a regra são as pessoas que estão naquele ambiente, aquela instituição em que ela está. Gosto muito desse exemplo. Quando você vai passar os dias na casa de uma pessoa, que você está de visita na casa de uma pessoa, não é você quem vai definir o horário de dormir, o horário de acordar, o horário do almoço, o horário da janta. Você precisa se adaptar à rotina daquela casa. É você que é a visita. Ai, Sônia, mas eu durmo tarde. Lá na casa deles, eles dormem cedo. Se você é visita, você precisa se adaptar às regras dessa visita. Percebe que essa pessoa se torna uma pessoa com uma certa dificuldade a se ajustar às condutas éticas, às condutas esperadas por uma sociedade mais civilizada? Sônia, mas espera aí. Obrigação, obediência é bom ou é ruim para a sociedade? Se nós não tivéssemos regras, se nós não tivéssemos padrões de conduta social, a sociedade simplesmente não existiria. Vocês já pararam para pensar nisso?
Não teria como. Se as pessoas fizessem apenas aquilo que elas têm vontade, a sociedade simplesmente não existiria. Então, obedecer é fundamental para que essa sociedade exista. Tá, tudo bem, Sônia. Mas me diz uma coisa. E se as pessoas só obedecessem? Se as crianças só obedecessem? Se as crianças fossem maravilhosamente obedientes? Isso seria bom? E a resposta que eu tenho para vocês é não. As pesquisas dizem que crianças em idade pré-escolar, até os 6 anos de idade, e eu digo que depois também, mas que as crianças de até 6 anos de idade, em algum momento, vão desobedecer. E aí eu quero fazer um parêntese aqui interessante, que os pais de crianças de até 2 anos chamam essa desobediência de birra. Tá fazendo birra, só quer fazer o que quer. E na verdade até a própria birra é explicada pelos neurocientistas como uma confusão de comunicação. A criança quer alguma coisa, os pais identificaram que não é o momento de dar aquilo, ou que ela não pode pôr a mão numa faca, por exemplo. Eles vão tirar essa faca da criança e a criança vai ali, num movimento rotulado por nós como birra, se rebelar, dizer, eu tenho direitos, eu quero brincar, eu quero uma faca para brincar. E aí o que os estudiosos dizem é que o interessante é que você desvie a atenção dessa criança para uma coisa que de fato ela possa fazer naquele momento. Tudo bem, Mari? Boa noite, seja bem-vinda, querida. Então, estamos falando de obediência. Coloca aí, Mari, as suas dificuldades e as suas reflexões com relação à obediência, tá? Um outro ponto importante que eu quero trazer para vocês, a pergunta é, quem que vocês acham que precisa obedecer mais, meninas ou meninos? Pois é. E as pesquisas vão dizer que as meninas são muito mais cobradas com relação a regras e obediências do que os meninos. Pasme. Os meninos, quando eles quebram alguma regra, isso é lido pelos próprios adultos como isso é coisa de menino, menino é assim mesmo, menino é mais rebelde, meninos são travessos, os meninos quase que têm um direito subliminar para quebrar algumas regras e que a sociedade acaba exigindo muito mais o cumprimento dessas regras por parte das meninas. Eu super concordo. O que vocês acham? Coloca aqui para mim. Na vida adulta, os meninos têm uma série de questões diferenciadas das meninas, não sei se vocês sabem, mas os adultos, por exemplo, os motoristas homens, o seguro de carro do motorista homem costuma ser um seguro mais caro, exatamente porque os homens se envolvem mais em acidentes, homens tomam mais multas, homens tendem a ser mais quebradores de regras do que as meninas. E a gente precisa olhar para essa maneira de educar esses meninos que de repente está permitindo que eles façam isso. E eu super concordo e acredito que sim. Outro ponto importante, quem aqui é curiosa, gosta de estudar sobre obediência, anota aí um filme muito bacana, chama Experiência de Milgram. Depois, se tiver alguma dúvida, é só me escrever que eu escrevo para vocês. A Experiência de Milgram. Então, a Experiência de Milgram faz uma observação sobre obediência muito bacana e eles colocam em um laboratório pessoas voluntárias, são voluntários de diferentes classes sociais e gêneros e etnia, e eles são convidados a participar de um experimento, mas eles vão receber um dinheiro para participar desse experimento. E aí eu quero trazer um recorte desse experimento. As pessoas chegam ali no laboratório, tem ali uma sala com espelho, onde as pessoas serão observadas, e você receberia ali a seguinte ordem. Você vai receber aqui R$ 500, você vai entrar ali naquela sala, você vai fazer essas 10 perguntas aqui, e tem uma outra pessoa lá naquela salinha, eles mostram lá uma salinha para ele. E vai acontecer o seguinte, toda vez que essa pessoa errar a resposta de uma das perguntas, essa pessoa vai tomar um choque, uma descarga elétrica. E aí a pessoa olha e diz, não, mas fica tranquilo, não vai doer não, vai ser só um choquinho na pessoa, é só para ela tomar um susto, tá tudo bem, ela tá sabendo que ela vai tomar um choque. Você acha isso meio estranho, mas começa ali a fazer o experimento. Detalhe, se a pessoa errar de novo, ela vai tomar outro choque, só que com uma carga dobrada. E se ela errar pela terceira vez, quanto mais ela for errando, maior será a carga elétrica nesses choques das pessoas que estão participando do experimento.
Muito bem. Chega uma pessoa, um homem ali, vai participar do experimento, eles pagam para a pessoa, antes dela entrar no laboratório da experiência, eles pagam para a pessoa e a pessoa com esse dinheiro começa a fazer as perguntas. Deixa eu ver o que a Mari, com 3 anos, reivindica muita coisa. A hora de pentear o cabelo, é sempre um desafio, atende bem, muitas conversas e consistência para conduzir nesse caminho. Mari, a dica que eu dou para você que está com criança de 3 anos, assim, até os 4 anos, mas principalmente de 3, 2, é a gente cantar músicas, tá? Então, a hora de pentear o cabelo, encontra uma musiquinha que você vai cantar e que você vai pentear o cabelo. A hora de tomar banho, canta uma musiquinha do banho para a criança. Ai, tá na hora de tomar banho. A hora de comer, canta uma musiquinha. No prezinho, né, na escolinha, gente, meu primeiro emprego foi com crianças de 0 a 4 anos de idade. E as músicas, eu conheço as músicas até hoje que eu cantava lá no maternal com as crianças. E as músicas dão essa noção de tempo para a criança, essa noção de previsibilidade. Então, você precisa ir brincando e convencendo a criança ao que precisa ser feito. E as músicas, de repente, podem ajudar bastante, né? E o cabelo, às vezes, dá uma puxadinha mesmo, né? E ali dá uma incomodada, mas vai dizendo que é para ela fazer um penteado X, que ela é para ficar bonita. Todas essas conversas fazem parte desse nosso repertório de convencimento. Porque o que as mães, o que os pais precisam fazer o tempo todo com as crianças? Nós precisamos convencer as crianças de que elas precisam fazer o que é necessário. Então, hoje, por exemplo, o meu filho, ele tem algum problema com filtro solar. Ele tá aqui perto de mim, ele vai escutar. Um dia ele quer participar da live, gente. Vou trazer o Vinícius pra live para vocês, que ele quer participar um dia. Tá aqui. Ele tem algum problema com filtro solar. Ele não gosta de filtro solar, simplesmente. Ele acha o filtro gorduroso, ele não quer ter o trabalho de passar, ele não quer entrar na água, sair da água, secar e passar o filtro de novo. Ele simplesmente não quer passar filtro solar. E aí eu, como mãe, eu preciso olhar para isso. Meu filho já tem 12 anos, então desde sempre foi assim. Quando ele era pequeno, a gente tinha que segurar e o outro passar, e ele chorava e fazia um escândalo, mas tinha que passar, tem que passar, acabou, tem que discutir. Quando é criança, a gente pode de repente cantar, e isso até funcionou, mas às vezes era necessário segurar e passar. E isso, as músicas ajudam muito. Depois eu te ensino algumas, mas a gente tem que passar. E aí a gente tem que pensar no seguinte: qual é a minha postura como mãe e do que eu posso abrir mão, do que eu posso flexibilizar e do que eu não posso abrir mão. Então, eu como mãe, sou responsável pela saúde do meu filho. E hoje eu tive essa conversa com ele, porque ele reclamou, fez careta, porque tinha que passar o filtro solar, e eu disse para ele: você precisa passar filtro? Qual que é o problema? Ah, eu não quero passar. Eu falei: então, mas se você tá na praia, você precisa passar filtro solar, você precisa proteger a tua pele. E como ele já escutou isso muitas vezes, eu comecei a mudar um pouco essa minha estratégia. Ao invés de falar, eu comecei a perguntar: por que você precisa passar filtro? Ah, para proteger do sol. E por que você precisa proteger do sol? Ah, porque eu posso ter câncer. Eu falei: então, além do câncer, você pode ter insolação, você pode ter queimadura, você pode ter que passar o resto do seu passeio no hospital tomando soro, passando pomada, você não vai nem conseguir dormir de tão incomodado que você vai ficar com tudo que você tem no teu corpo. Aí ele escutou. Ficou, você vai dizer: Sônia, mas e aí? A gente precisa dizer isso várias vezes? Precisa. Agora, eu como mãe, não posso abrir mão por preguiça, porque eu não quero falar tudo de novo, ou porque eu não consigo pensar numa estratégia, eu preciso procurar essa estratégia. O que eu vou fazer para esse menino passar filtro solar? O que eu vou fazer para esse menino parar de reclamar de passar filtro solar? E hoje a reclamação, a conversa foi sobre parar de reclamar. Da próxima vez você pega o filtro e passa. E eu não quero ouvir reclamação. E eu falei nesse tom mais duro, porque o momento me obrigou, me exige a falar de uma forma mais dura. Eu já fui doce, eu já expliquei, eu já pedi. Não passou? Passa a mão no filtro e passa o filtro agora nesse rosto. E ele reclamou, foi lá e passou o filtro e passou. Eu, como mãe, eu não posso deixar, abrir mão de fazer alguma coisa pelo meu filho, de proteger a saúde dele, simplesmente porque ele reclama ou simplesmente porque ele não quer, ou porque eu não tenho repertório, ou que eu não consigo explicar isso mais para ele. Eu, como mãe, eu preciso buscar as ferramentas, e às vezes a gente tem algumas receitinhas que podem nos ajudar, assim, como eu compartilhei aqui com a Mari,
da música, mas você precisa olhar de uma maneira muito cuidadosa para o comportamento do seu filho e para o seu comportamento com ele, para você se perguntar, o que eu preciso fazer de diferente? A gente está falando disso lá nos 21 dias de desafio. Quem não está participando, participe, vem conosco. Verdade, importante lembrar as consequências e a repetição é importante, respirar fundo e falar sempre. Então, Mari, isso é muito importante, né? Porque nós, às vezes, estamos cansados e a gente não tem muita paciência para explicar. Às vezes a gente está com dor, às vezes a gente está com fome, às vezes a gente também está estressado e, poxa, eu tenho que explicar tudo isso de novo. E talvez esse não seja o momento da explicação. E, dependendo do momento, a gente vai ter que dar um jeito naquilo. Se você tiver o pai, um parente ali por perto, você diz, olha, conversa com ele sobre o filtro solar, porque eu tô sem paciência agora, eu vou ali respirar e daqui a pouco a gente conversa. Senão, você vai ter que ser dura e vai ter que dizer, olha, você tá me estressando, porque o meu já tem idade para isso, para entender que tá me estressando, e você precisa passar o filtro solar. Mas o que eu percebo, os pais deixando de cumprir com o papel deles, de fazer com que as crianças obedeçam algumas regras fundamentais, às vezes, para a própria segurança, simplesmente por preguiça. E aí a gente tem um movimento bem interessante, né? Quero até trazer esse exemplo com vocês do que aconteceu na semana passada. Num dos meus atendimentos, começou da seguinte forma. Sônia, eu acho que eu vou parar de fazer, que eu vou parar de treinar. Boa noite, Sônia. Já tive aula com você. Ah, que legal, seja bem-vindo. Eu vou colocar uma pergunta nos stories para vocês responderem, tá? Quem foi aluno, que eu dou um papo que eu tive com o Vini hoje sobre Sócrates. Obrigada, esteja aqui presente. Vamos lá. Então, olha só que interessante, gente. Quando tem excesso de obediência na vida da gente também, a falta pode trazer uma série de consequências, mas a falta também pode trazer uma série de consequências. Ela começou a sessão assim, Sônia, eu vou parar de treinar, vou parar de fazer, vou dispensar minha personal. E nesse momento isso não é aconselhável. E aí eu perguntei para ela, mas por que você vai parar de treinar com a sua personal? Ela virou para mim e falou assim, porque ela pega muito pesado comigo, às vezes eu fico sem fôlego, às vezes eu fico tonta, às vezes, outro dia eu achei que eu ia machucar o meu pé, e no dia seguinte eu tô um caco, eu não sirvo pra nada, eu tô extremamente cansada. Aí eu virei pra ela e perguntei assim, mas por que você não negocia com a sua personal? Por que você não explica pra ela que esse treino tá muito pesado e que ela precisa de repente colocar um treininho mais leve pra você? Aí ela olhou assim pra mim e disse, nossa, mas é que eu vejo a personal, eu vejo a professora como uma pessoa que sabe mais do que eu, como uma pessoa que tá ali como uma figura de autoridade. Eu falei, ok, ela é uma figura de autoridade, ela precisa ser respeitada, mas você é a cliente dela. O corpo é seu, é você quem tá ficando sem ar, é você que no dia seguinte não tem condição para mais nada. Então você precisa dizer para ela, eu não tô conseguindo treinar desse jeito, eu preciso treinar de um outro jeito. E ela ficou assim um pouco confusa, um pouco mexida com essa nossa conversa. Ela é uma mulher hoje de quase 30 anos de idade, casada, tem 2 filhos, mas no caso dela, a educação foi extremamente repressora e ela não tinha esse espaço para questionar, esse espaço para perguntar. E não ter esse espaço para perguntar e só obedecer significa que ela não desenvolveu na adolescência e na vida adulta a capacidade de argumentação, a capacidade de articulação também com essas ideias. E ela está falando disso com a professora dela, mas às vezes isso pode acontecer com os filhos, isso pode acontecer com o marido. E eu não estou me posicionando como uma mulher adulta, eu estou me posicionando como uma criança que só cumpre ordens. Uma necessidade de obediência cega. Exatamente, Mari. E aí, vale super a pena assistir esse filme que eu indiquei para vocês. É um documentário, estava disponível na Netflix. A experiência de Milgram. Porque aí, o que aconteceu? Eu comecei a contar e parei de contar o filme. As pessoas, elas estavam voluntárias, elas estavam recebendo para participar desse experimento. E aí, quando a pessoa errou a primeira pergunta, ele deu um choque na pessoa. E a pessoa gritou de lá, a pessoa fez, ai! E aí ele continuou, ele deu uma estranhada, mas a pessoa que estava ali por perto falou, vai, continua, tá tudo bem. E aí ele continuou. E aí ele foi fazendo perguntas e a pessoa errou mais outra pergunta e ele
teve que desprender outra carga de choque na pessoa, agora com uma carga dobrada. E a pessoa gritou de lá: ai, para com isso, meu Deus! E ele olhou para a cara das pessoas que estavam por ali, e as pessoas disseram: continue, nós temos mais X minutos para terminar o experimento. E ele continuou até uma carga máxima, onde a pessoa grita pedindo: para, pelo amor de Deus, pare. Isso é experiência de Milgram, esse mesmo, Mário. A pessoa do outro lado começa a gritar: para, pelo amor de Deus, para com isso, eu não tô aguentando. E se você for procurar, você vai ver que vai ter também no Google uma série de pessoas falando sobre o experimento, porque a experiência de Milgram também está provocada pelo movimento que o Hitler causou na sociedade, de que as pessoas simplesmente obedeciam sem questionar, sem criticar, sem olhar para aquela situação e de repente criticar aquilo e dizer: nossa, mas por que isso? Por que a gente está matando pessoas? Por que a gente simplesmente mata pessoas porque elas são de X movimento? Como é isso, né? Meu sobrinho não obedece ordens, apanha, não chora e ainda assim não faz o que foi pedido. Fantástico! Quantos anos tem o sobrinho? E geralmente não faz. E aí a gente tem uma questão ainda mais complicada, porque às vezes a criança começa a desafiar os pais, começa a dizer: pode bater, pode bater. Porque bater para a criança não está fazendo sentido. O que os pais precisam fazer? Depois você assiste o comecinho da live, porque eu vou dando aqui alguns exemplos em que os pais, tem 8 anos, já está grandinho, em que os pais, eles acabam, eles mesmos, prejudicando o sistema de obediência da criança. É um pai tirando a autoridade do outro, são os pais com falta de planejamento e de clareza quando eles vão passar uma ordem para a criança, não ter clareza do que se quer da criança, é ter muita pressa que a criança responda aquilo com muita rapidez. Com 8 anos, a criança já tem uma capacidade cognitiva suficiente para entender uma explicação do obedecer. Então, se você puder me compartilhar aqui o que é que ela não obedece, por exemplo, então, sei lá, o que a criança não obedece? Colocar a roupa no cesto de roupa suja. Colocar a roupa no cesto de roupa suja. E aí, de repente, a roupa tá no lugar errado. E a roupa tá no lugar errado. E a roupa tá no lugar errado. E às vezes a família muda o lugar de colocar a roupa suja. Um dia deixa no banheiro, outro dia deixa no quarto da criança, outro dia deixa na lavanderia. Qual o exercício que a gente precisa se fazer? Eu, como mãe, como pai, preciso me perguntar: o que é que tá faltando para que eu permita que essa tarefa seja concluída? Então, deixar o cesto todos os dias no mesmo lugar. Chamar a criança e, junto com a criança, mostrar para ela o que ela precisa fazer. Erro comum por parte dos pais: ai, Sônia, eu vou lá, pego toda a roupa, boto no cesto, vou lavar e xingo ele, ou brigo com ele. E isso não vai educar, isso não ensina. Porque a obediência faz parte do repertório da obediência, a educação. E a educação vem junto com explicação. E o que é que a gente está tratando aqui na live de hoje? Essa preguiça, e é preguiça, dos pais de explicar para a criança o que precisa ser feito com clareza, objetividade e pensando de fato no que vai educar a criança, faz com que esse processo se quebre e que os pais acabem adotando estratégias muito mais punitivas, como esse caso aqui da criança que apanhou. Então, é castigo, é punição, é bater. E isso está sendo muito comum ainda, infelizmente. Então, qual que é o caminho? Ponto importante aqui que você trouxe no exemplo do teu sobrinho, eu vou compartilhar com vocês. Olha que legal. Na pesquisa que eu fiz aqui para trazer para vocês, trouxe que na maioria dos casos da obediência, e isso é muito verdade, nós temos a tendência a botar defeito, a criticar, a botar a criança de castigo, a punir a criança, a falar o que está errado, a encher a criança, encher a cabeça da criança com sermão. Mas eu quero saber aqui, de pai, mãe, ou de tio, de tia que estiver presente, quando é que você elogia a criança? Por exemplo, meu filho tem como responsabilidade dele colocar comida para o cachorro todo dia, comida e água. Colocar comida e água e colocar os pratos na mesa quando a gente vai fazer as nossas refeições. São coisas que eu não preciso mais pedir.
É ele quem tem que ir lá fazer, colocar comida para o cachorro, colocar os pratos na mesa. Se ele não colocar os pratos na mesa, qual que é a tendência de qualquer ser humano? Pesquisas científicas comprovam isso. Nós somos treinados para reclamar e nós somos treinados o tempo todo para colocar defeito em tudo. Isso é verdade, isso é comprovado cientificamente. Nós somos treinados para reclamar, nós somos treinados para colocar defeito em tudo. Nós somos treinados para reclamar. Mas dificilmente quando a criança coloca os pratos, lá meu filho colocou os pratos, fez o que ele tinha que fazer, dificilmente a gente olha para a criança e diz: "Nossa, filho, que legal, você colocou os pratos, a mamãe nem precisou falar nada, ficou tão lindo, obrigada, viu?" A gente costuma elogiar a criança quando ela cumpre, quando ela é obediente? Fica aqui a pergunta para vocês, a reflexão. Então, quanto a nossa sociedade ela é punitiva, ela castiga, ela bate, mas ela não reconhece quando a gente faz uma coisa muito legal. Parece empresa, né? Parece o nosso emprego, o nosso trabalho, quando a gente trabalha com o chefe e a gente fica esperando ali o reconhecimento do chefe, esse reconhecimento nunca vem até que tem uma hora que você desiste, né? Então, as pesquisas vão dizer que nós temos essa tendência a cobrar muito mais do que a elogiar. E olha que fantástico, assisti uma aula ontem sobre neurociência e ela estava falando sobre o nosso comportamento, o que motiva as pessoas a fazerem determinadas coisas, ou seguir pelo caminho A ou seguir pelo caminho B. E eu me identifiquei muito com o exemplo que ela trouxe lá, que é a questão do cigarro, né? Eu tenho uma história com o cigarro muito particular, eu não fumo, mas o meu pai sempre fumou muito e acabou pagando caro aí por conta do cigarro. Deixa eu ler aqui que a Mari escreve. Pois é, falei esses dias sobre a necessidade de elogiar no perfil. Elogios sinceros. Perfeito, Mari, mas a gente precisa estar prestando muita atenção, a gente precisa estar muito atenta, porque nós temos essa tendência a corrigir o que a gente acredita que precisa corrigir. Mas e para elogiar? A gente precisa estar atento exatamente por conta desse vício social. Nós temos essa questão social muito enraizada da reclamação, de não elogiar, de passar sermão, de ter que acertar a criança na base da pressão, na base da raiva. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque fica muito fácil dizer aqui que precisa elogiar, mas e aí, você elogiou? Você falou alguma coisa para o teu filho de bacana hoje? Você de fato reconheceu que ele teve ali uma iniciativa para uma coisa que geralmente ele não tem? Então a gente precisa treinar esse olhar também para o que tem e não só o olhar para o que não tem. Eu acho que esse é um exercício muito bacana. E aí, lá na aula que eu assisti ontem, que eu quero compartilhar aqui com vocês, que tem tudo a ver com obediência, a professora foi fazer uma reflexão sobre cigarro e sobre o uso de droga, por exemplo, né? Isso aconteceu comigo na faculdade, quando eu assisti uma aula de psicofármaco, e a professora disse que cada vez que uma pessoa fumasse, bebesse ou fumasse a maconha, você estava matando ali uma coleção de neurônios. E aí eu pensei, caramba, mas eu nunca vou poder experimentar isso, eu não quero experimentar, nunca vou experimentar isso, porque eu já não sou uma pessoa tão esperta. Se eu ficar fumando maconha aí, que lascou, né, Mari? Aí lascou de vez, eu não vou conseguir me desenvolver nunca na minha vida. E aí que legal, a professora da Casa do Saber, uma neurocientista muito famosa, Cláudia Feitosa, ela disse o seguinte: isso é um desenho da psicologia positiva que pode funcionar com pessoas resilientes, mas ela diz que o negacionismo vem de muito mais do que a possibilidade de que, olha, se você não fumar, você vai cuidar da sua saúde, se você fumar, você pode ter a sua saúde prejudicada. Que nós temos essa dificuldade de aceitar e de mudar o nosso destino, de mudar a tomada de decisão a partir disso. Mas quando de repente você está enxergando que você está deixando de chegar em lugares onde você poderia chegar, que você está deixando de ir a esses lugares, de se desenvolver porque você está fumando, porque você está usando droga, isso de repente possa motivar o adulto de uma maneira diferente. Mas, olha que bacana, crianças não são motivadas com base no negacionismo, na parte negativa das coisas. Eu achei isso fantástico.
E aí ela fala da psicologia positiva, de que é reconhecer o que a criança está fazendo de bacana, que é elogiar o que a criança está fazendo de bacana. E aí fica esse complemento para a gente fazer essa reflexão, que é quanto que eu estou elogiando? Eu estou cobrando do meu filho, mas quando ele acerta, eu elogio? Eu consigo fazer esse reconhecimento? Eu estou explicando que realmente ele está no caminho certo, que você é uma pessoa que de fato está fazendo a coisa certa? E eu posso adiantar que para tudo que eu vejo nos meus atendimentos, geralmente a resposta é não. Exatamente porque nós temos na nossa cultura o hábito de prestar atenção nos defeitos, de corrigir, de punir e de castigar a criança. E é muito fácil também botar a culpa na criança. Aqui vai um puxãozinho de orelha, né? Esse filho é desobediente, essa menina não me escuta, essa criança não me dá bola. E não é para a criança que a gente precisa só olhar. A gente pode olhar sim para o comportamento da criança, mas se está havendo falha na obediência, nós precisamos perguntar o que é que eu preciso fazer de diferente nesse sistema para o meu filho me entender um pouco melhor, tá? Quem tiver papel e caneta na mão, anote. O que os cientistas dizem aqui? Qual é a dica que os cientistas vão dar para a gente? Presta atenção. Eles vão dizer que para uma criança entender o que a gente está dizendo para ela, as nossas regras elas precisam ser claras, elas precisam ser curtas, elas precisam ser objetivas e elas precisam ser feitas uma por vez. Isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Às vezes a gente quer dar 10 ordens para a criança ao mesmo tempo. Dependendo da idade da criança, ela realmente não tem capacidade para entender isso e às vezes nem o adulto tem. A gente é que vai ali embolando tudo isso e vai achando que de fato eu estou fazendo a coisa certa. Elogiar a dedicação, esforço e a evolução da criança. Perfeito, Mari. Muito bom. Então, o que a gente precisa fazer para que a criança entenda, a importância dela me obedecer e que ela entenda o que ela precisa fazer, porque às vezes a criança não entende isso. Então, em um dos meus atendimentos, a menina tinha 8 anos. A mãe disse que chega em casa, o chinelo está espalhado num canto, a mochila está jogada do outro, o prato de almoço está num canto e ela pediu para a menina fazer 3 coisas ao mesmo tempo. E a menina virou para a mãe e falou: mãe, não entendi o que é para fazer. E a mãe, extremamente chateada, veio até a terapia e disse: nossa, mas não é possível que ela não entenda o que eu pedi para ela. Não, ela não entende realmente. Quando a gente pede 2, 3 coisas ao mesmo tempo, fica mais difícil entender, sim, o que a gente precisa fazer. Então, é importante pontuar, explicar, às vezes até desenhar para a criança o que ela precisa fazer. Tá? Tudo bem aqui? Ficou claro para vocês? Vocês querem colocar algum comentário? Vocês querem colocar, de repente, alguma situação aí de obediência um pouco mais espinhosa, um pouco mais complicada? Vocês podem contar tanto aqui quanto no direct. Às vezes a gente não quer se expor, eu não quero contar aqui para todo mundo. Conta para mim depois um pouco mais sobre o sobrinho, tá? De 8 anos. Me conta, eu vou colocar uma pergunta nos stories para aqui para os alunos para responderem, para me ajudar aqui com o Vini, que eu contei uma história de sala de aula que eu sempre contei para vocês e sempre me arrependi. Vou pedir para vocês colocarem lá. Eu que agradeço a participação de todos vocês. Eu peço para que vocês possam trazer as dúvidas, as questões do dia a dia de vocês, os embates com as crianças. Pode ser da sobrinha, pode ser de vocês na tua vida. Então, quando eu contei assim, ai, gente, vocês já viram gente intolerante? Eu tenho muito paciente intolerante que chegou à conclusão de que faltou regras na vida, de que teve uma educação negligente e que o fato de ter uma educação negligente prejudica ela hoje a entender que ela tem que cumprir com as regras sim e que ela tá com essa dificuldade de adaptação, porque senão ela fica colocando a culpa só no ambiente. Então, e você? O que você acha da sua educação? Você acha que faltou, de repente, alguma coisa com relação à obediência? Como é que seus pais podiam ter, de repente, explicado questões de uma forma mais diferente, ter explicado algumas coisas para vocês que eram só impostas? Como é que vocês se sentiam com essa imposição? Você acha que faltou limites na tua vida? Você acha que os limites vieram na dose certa? É super importante você entender que tipo de educação você teve. Olha que fantástico, porque isso vai afetar a educação dos seus filhos. Direcionamento. Ah, Thali, tudo bem, Thali? Aqui.
Direcionamentos claros e curtos também devem ser usados com os adolescentes? Thali, minha querida, obrigada por você estar aqui, meu amor. Saudades, muitas saudades. Sim, meu bem. E olha só, os adolescentes têm essa questão dos hormônios, essa questão cognitiva, os hormônios acabam afetando a condição cognitiva dos adolescentes também. Toda vez que você usar mais uma comunicação muito mais complexa, muito mais diversa, as chances de errar, elas são aumentadas. E mais uma vez, cada adolescente é um adolescente. Se você tiver um adolescente que com um pouco mais de clareza, um pouco mais compreensivo, até um pouco mais obediente, sim, existem pessoas com uma tendência mais pacífica e outras com uma tendência mais rebelde, isso tem a ver com o temperamento, a gente fala aí de fleumático, sanguíneo, colérico, mas se você quer ter quer ter as suas chances de assertividade, de que o resultado disso possa ser positivo, quanto mais objetiva e mais clara for a sua comunicação, maiores serão as chances. Então, sim, com os adolescentes também. Obrigada, vamos colocar print nos stories. Obrigada, Maris, show, muito bom. Saudades também, é sempre um prazer te ouvir. Muitas saudades, eu agradeço do fundo do coração a participação de todos vocês. Coloquem aí as perguntas. Tem um desafio com 21 exercícios para você melhorar a conexão com seu filho, para melhorar o relacionamento. E eu estou dizendo lá de verdade que esses exercícios eles podem ser usados com todo mundo da família. O primeiro exercício é fantástico, é um exercício de conexão com o olhar, é um exercício muito poderoso. A gente já está no 7º dia de desafio, você pode entrar no grupo do Telegram ou no YouTube, acompanhar. No grupo do Telegram tem lá uns exercíciozinhos, uns slides para você acompanhar, slide 1, slide 2, slide 3, está mais organizado. No YouTube os vídeos estão sendo liberados um vídeo por dia, mas o importante é que você tenha acesso a esse conteúdo e que você possa compartilhar com pessoas que você acredita que possa fazer a diferença. Eu super acredito que quando os pais têm mais informação, eles conseguem ser pais melhores, eles conseguem educar melhor e, consequentemente, a gente está trazendo pessoas mais felizes para esse mundo. Toda segunda-feira, às 19 horas, eu tô aqui. Então, segunda-feira, às 19, eu venho com outro tema. Estou aberta aí à participação de vocês e eu quero agradecer do fundo do coração a presença de todos. Beijo grande, ótimo fim de noite aí para vocês. Até, tchau, tchau.